Vamos abrir, então, a nossa Bíblia. 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, e especialmente os pergaminhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fale conosco neste momento, ó Deus. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, ele está preso, ele está numa prisão fria, úmida, escura, né? E ele já está velho, né? Ele já tem uma certa idade, e ele já tem a revelação no coração dele que a vida dele estava se esvaindo. Tanto que ele fala, ele usa essa figura: estou sendo derramado como libação. Isto é, ele estava dizendo: olha, a vida já está se escoando pelos meus dedos, a vida já está indo embora. E naquele momento o apóstolo Paulo, ele estava muito preocupado com um tema importante, que era a questão do tempo. O tempo que estava se esvaindo. E ele escreve para Timóteo, demonstrando essa preocupação. E o tema de hoje que nós vamos tratar é: não desperdice a sua vida, não desperdice o seu tempo, não desperdice o seu potencial, porque a vida passa rápido. O tempo é uma das poucas coisas que Deus, ele não devolve. Você perde dinheiro, Deus, ele nos ajuda a ser restituído. Você perde o seu carro, Deus pode lhe dar um outro carro. Você perde a casa, você perde bens. Mas tem uma coisa que não pode ser restituído: é o tempo. Tempo depois que passou, já era. No Salmo 118, versículo 24, diz o quê? Diz assim: este é o dia... Alguém se lembra? Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Este é o dia que fez o Senhor. Por que o dia que fez o Senhor? Porque nenhum dia da nossa vida ele se repete. Todos os dias da nossa vida são diferentes. E cada dia da nossa vida foi criado por Deus e permitido por Deus para que nós usufruíssemos. Se no próximo domingo nós estivermos aqui e tivermos o mesmo grupo de pessoas, mesmo assim o que está acontecendo hoje não poderá ser reproduzido novamente, que as nossas emoções serão outras, as nossas preocupações serão outras,
a disposição como nós sentamos será outra, a forma como cantamos será outra, porque cada dia é um dia diferente que o Senhor nos concede. E é por isso que lá em Lamentações diz o quê? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque a cada dia nós precisamos de um novo ato, de uma nova ação de misericórdia de Deus. Então, cada dia que você desperdiça é um dia que jamais voltará. E Paulo, ele diz: já estou sendo derramado por libação. O tempo da minha partida está próximo. Era um homem que sabia que tinha pouco tempo. E tendo pouco tempo, ele pega e ele quer exortar a Timóteo. Ele fala com Timóteo e diz: olha, Timóteo, no versículo 9, procure vir logo, venha depressa ter comigo, porque eu tenho pouco tempo. O tempo ele voa. Esses dias eu era uma criancinha, estava no colo da minha mãe. Hoje eu tenho 61 anos, ou 60, né? Vou fazer 61. E parece que foi um sopro. E tudo aquilo que ficou para trás nunca voltará. Eu nunca terei 18 anos novamente. Eu nunca terei 30 anos novamente. Eu nunca terei 50 anos novamente. Por isso Paulo está dizendo a Timóteo e a nós aqui: não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Se nós lermos ali no capítulo 3, no versículo 1, Paulo diz assim para Timóteo: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele está preocupado com o tempo. E no capítulo 4, no versículo 2, ele diz: olha, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. E no versículo 3 ele diz assim: ó, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E no versículo 6 ele diz: está próximo o tempo da minha partida. O tempo Deus não restitui. Ele nos dá uma vida inteira para vivermos. Para termos um encontro com Ele e realizarmos o propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós. Paulo está, então, exortando a Timóteo, o seu filho na fé: não deixe a sua vida passar, não deixe a sua vida passar em branco, não deixe a sua vida passar sem realizações, não deixe a sua vida passar. E nós deixamos a nossa vida passar muitas vezes quando nós vivemos como aqueles acumuladores de porcaria, né? Acumuladores, sabe? A pessoa que está bem velhinha e está lembrando da pessoa que traiu ela, está lembrando do indivíduo que passou a conversa nela, está lembrando dos tempos difíceis, quando eu morei naquele lugar e era, sabe? Mas o apóstolo Paulo, ele demonstra no seu comportamento que ele era um homem velho. Ele estava numa prisão.
Ele estava para ser morto. E quando ele lembra de tudo isso, no versículo 7, ele não é uma pessoa amarga. O que ele diz? Ele olha no retrovisor da sua vida, ele olha para trás, ele diz: olha, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele não tinha uma bagagem negativa. E será que ele tinha motivos para ter uma bagagem negativa? Quando ele olhava no retrovisor da vida dele, ele poderia lembrar o que um dia ele tinha sido apedrejado. Um dia ele participou de um naufrágio e teve que se agarrar naqueles pedaços do navio para chegar a uma ilha, a ilha de Malta. E quando ele chega naquela ilha, ele vai fazer um fogo, uma serpente o morde. Mas ele olhava tudo isso e ele dizia: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Aos olhos humanos, nós poderíamos dizer que Paulo era um fracassado, né? Por quê? Porque ele estava preso no final da sua vida. Mas Paulo, ele não é um caminhão de lamúrias e lamentações, mas ele é um indivíduo satisfeito com aquilo que ele realizou. Às vezes a gente conversa com pessoas que é só reclamação, né? E lembranças amargas das coisas ruins que lhe aconteceram. E quando você faz isso, quando você carrega na sua vida esse peso, você não está vivendo. Pelo menos não está vivendo plenamente. Você está destruindo o seu coração, está destruindo a sua alma, você está destruindo as suas memórias, você está demonstrando uma falta de gratidão diante de Deus. Paulo, quando ele fala para Timóteo e exorta Timóteo, ele diz: olha, estou no finalzinho da vida, mas ele estava feliz, combati o bom combate da fé. Você vai ser um velhinho assim? Você vai ser uma velhinha assim? Como é que você vê a Bia aí, Marcos, lá bem velhinha, 80 anos? Você viu o que fizeram comigo? Não, ela dizendo assim: vencemos, realizamos, combati o bom combate da fé. É assim. Agora, eu conheço muito velhinho que, pelo amor de Deus, por isso que eu gosto da minha mãe vive sorrindo, né, com 85 anos, né, dizendo: olha o que aconteceu lá, olha o que aconteceu lá, contando histórias para a Rebeca, dando risada, sem amargura. Sem amargura. Porque o que faz uma vida ser amarga, sabe o que é? É falta de Jesus. Paulo, ele sofreu um naufrágio, mas Deus lhe colocou um pedaço do navio no qual ele se agarrou, e ele foi parar na ilha, e lá na ilha ele deu testemunho, curou o chefão da ilha, falou de Jesus. Quando ele foi apedrejado, os historiadores dizem que quando ele foi apedrejado, foi aquele momento em que ele teve a visão do terceiro céu, do paraíso, ouviu coisas inefáveis,
que aos homens não é lícito falar. Santo apedrejamento, não? Terá a oportunidade de ir ao paraíso e voltar. Um dia Paulo estava passando por Filipos, tinha uma menina lá endemoniada, ele expulsou o demônio. Eles não gostaram do que ele fez, prenderam Paulo, prenderam Silas. Paulo já tinha sido açoitado com 40 açoites dos judeus, ele levou mais 40 açoites dos gentios, 40 no peito, 40 nas costas, era carne viva. Colocaram ele lá no cárcere interior, amarraram os seus pés, amarraram as suas mãos, colocaram um tronco nele e em Silas. Que lugar terrível para estar, né? Ratos, baratas, pus, preso. Só que não existe lugar ruim quando Jesus está presente. Porque lá pela meia-noite, o que ele fazia? Cantava louvores a Deus. Porque o diabo conseguiu amarrar as suas pernas. O diabo conseguiu amarrar as suas mãos. O diabo conseguiu colocá-lo no tronco. Mas o diabo não conseguiu fechar a sua boca. E ele louvava a Deus, porque não são as circunstâncias que devem ditar o nosso comportamento, mas a presença de Jesus, a presença do Senhor na cela escura. Às vezes eu escuto assim: se eu tivesse uma casa melhor, eu louvaria a Deus. O teu problema não é a sua casa, o seu problema é Jesus que falta aí no seu coração. Se eu tivesse um carro melhor, um carro do ano, daí eu poderia louvar. Não, o teu problema não é o carro, o teu problema é Jesus que não está andando contigo dentro do teu carro. Enquanto você tiver voz para louvar a Deus, tudo pode se transformar. E Paulo adorou a Deus, e Deus fez aquele milagre. Mas olha, ele é um velhinho que quando olha no retrovisor da vida, ele não reclama de nada disso. Ele não reclama dessas experiências. Mas ele olha para frente e ele diz assim: olha, já estou sendo derramado como libação, o fim já se aproxima, mas eu olho agora para o prêmio da soberana vocação em Cristo que me aguarda. Fé. Ele soube aproveitar a vida, e a vida dele não dependia das circunstâncias. A vida dele dependia da sua relação com Deus. E ele não estava encurvado, carregando a carga pesada da vida, dos seus sofrimentos. Mas ele estava leve, no cárcere, preso, e aconselhando o seu filho na fé, Timóteo. Segunda coisa que a gente aprende, está no versículo 9, vamos ler. Paulo diz assim, olha: procure vir logo ao meu encontro, venha logo, pois Demas, amando este mundo, me abandonou. Vamos lá para o versículo 12. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, os meus livros e especialmente os pergaminhos.
A segunda coisa que Paulo ensina: não perca a sua vida na improdutividade. Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, corra, Timóteo, venha depressa, Timóteo, não se prenda no caminho, se tentarem te segurar, não permita, e quando você vier, traga minha capa, traga os livros e traga os pergaminhos. Sabe por quê? Paulo sabia que tinha pouco tempo. Quando a gente fala dos pergaminhos, às vezes nós não entendemos, né? Nós pensamos que são as escrituras. Mas sabe o que são os pergaminhos? Seria semelhante a eu estar preso e dizer: Israel, quando você vier, traga uma resma de papel para que eu possa escrever. Porque eram os pergaminhos nos quais Paulo escrevia. Ele tinha tanta coisa ainda para fazer na sua velhice, e muito embora ele estivesse próximo da morte, ele dizia para Timóteo: Timóteo, traga papel em branco, traga a pena, a caneta, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer, e eu tenho pouco tempo. É admirável um velhinho preocupado em produzir conteúdo, porque a experiência dele com Deus era tão forte, era tão poderosa, ele tinha tanto a ensinar, ele tinha tanta coisa para falar, ele tinha tanta coisa para escrever. Ele pensou assim: tremendo vai ser mais difícil ditar as minhas cartas. Traga a capa, porque minha mão vai ficar trêmula de frio, e eu quero estar bom para fazer a obra de Deus, para escrever, para ditar sem estar com a minha voz trêmula. Eu quero me aquecer no inverno. Traga os livros que eu já escrevi. Eu quero saber o que falta. Me surpreende muitos jovens que acham que já não tem mais o que fazer, né? Não quer estudar, né? Não quer se envolver em nada, não quer trabalhar na obra de Deus. Consegue, graças a Deus, não é nenhum dos irmãos, tá? Mas consegue ficar sentado, né? Tem o chão para varrer, tem cadeira para arrumar, tem o café para fazer, tem que recepcionar quem está chegando. Não, mas eu já estou velho. Um homem que tinha uma sentença de morte sobre a sua cabeça, só que era uma cabeça pensante, que tinha muito para transmitir para o Timóteo, tinha um legado, experiências, revelações. Não perca a sua vida na improdutividade, na letargia. Às vezes as pessoas olham para um pastor de 60 anos, isso aí não tem mais muita coisa que oferecer. Mas olha para o Paulo que estava preso. Olha para o Paulo que o diabo queria tirar a cabeça dele fora. Por que será que o diabo queria cortar a cabeça de Paulo? Porque era uma cabeça que pensava, porque era uma cabeça que tinha conteúdo, porque era uma cabeça que já estava há muito tempo se relacionando com Deus, porque era uma mente que o Espírito Santo agia, porque ali estava também a mente de Cristo. Traga muita folha em branco.
porque eu tenho muito que produzir. Porque enquanto você está vivo, você tem o que fazer. Eu fico admirado com o pastor que se aposenta, né? Paulo poderia estar pensando assim lá: eu já vou morrer, né? Quando alguém tem uma sentença de morte nos Estados Unidos, ele pede algumas coisas, né? Ele pode pedir. O que pede quem tem uma sentença de morte? Vai para a cadeira elétrica ou vai tomar uma injeção letal? O que ele pede como último pedido? Ninguém sabe. Uma refeição. Paulo podia ter dito assim para Timóteo: Timóteo, quando você vier, traga aquela feijoada, né? Timóteo, eu estou na seca, traga uma mulher aí, uma prostituta. Lá nos Estados Unidos, às vezes o cara que vai morrer, ele pede uma mulher. Último desejo. Ou qualquer outra coisa. O que Paulo pediu? A capa, os livros, papel em branco para produzir. Sabe por quê? Porque ele estava preso, mas não estava morto. Ele estava com o corpo dolorido, mas não estava morto. Ele estava com uma sentença de morte sobre a cabeça, mas ainda não estava morto. E ele pensava: até o último minuto da minha vida, vou trabalhar na obra de Deus. Não perca a sua vida na improdutividade. Eu temo por pessoas que vão chegar lá na velhice, vão olhar para trás e vão dizer: não produzi absolutamente nada na minha vida. Outra coisa que aprendemos, irmãos, está no versículo 10. Não perca a sua vida com pessoas que não valem a pena. Paulo ele diz: pois Demas, amando esse século, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Tem um texto aqui que diz assim, no versículo 14: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Paulo está se lembrando de alguns aspectos da sua vida e ensinando a Timóteo que nem todas as pessoas serão leais com ele, que sempre há na vida da gente uma porcentagem de pessoas que vão nos trair, que sempre há na vida da gente uma porcentagem de pessoas que vão te abandonar no caminho. E Paulo está dizendo: olha, Demas me abandonou, Alexandre me causou males. Muitas pessoas se aproximam, usam e jogam fora. E Paulo, no auge da sua experiência, um homem que já vai morrer, ele já sabe disso. Quando ele era jovem, Demas era o seu auxiliar. Quando ele era jovem, muita gente seguia com ele porque ele era um pregador vibrante. Mas com o tempo, nem todos serão legais.
Nem todos serão corretos. Não perca o seu tempo com quem não vale a pena. Quando Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, venha depressa encontrar-se comigo aqui nessa prisão, ele está dizendo logo em seguida, ó, porque Demas me abandonou. Não perca tempo com quem vai te abandonar, não perca tempo com quem vai te trair, não perca tempo com quem não é honesto. Procure pessoas maravilhosas, e Deus, Ele coloca na vida da gente oportunidades de nós encontrarmos pessoas que valem a pena, pessoas maravilhosas, como Paulo. E daí você tem que se aproximar dessas pessoas, aprender com essas pessoas. Existem amigos que são coveiros. Eles enterram os seus sonhos, eles enterram a sua alegria, eles enterram a sua paz, eles vivem para fazer com que você se sinta um indivíduo derrotado. Mas existem amigos que são como parteiras. O que a parteira faz? Ajuda a dar a luz. Então tem amigos que só de conversar com eles já dá à luz sonhos, ideais, projetos de vida, e você sai vibrante. E Paulo, ele está querendo dizer, olha, tenha mais amigos parteiros do que amigos coveiros. Que os coveiros vão querer te enterrar. E eles vão te trair. Eles vão te abandonar. Uma vez eu comprei um Santana de um senhor chamado Breno, se não me engano é o nome dele, há muito tempo atrás, um Santana bonito. E o Breno, ele falava assim comigo: pastor, eu era bem de vida, tinha amigos, minha mulher ia no portão para se encontrar comigo. Pastor, quando eu comecei a entrar em falência, até o cachorro rosnava para mim quando eu chegava em casa. Ele falava isso. Quando o cartão de crédito estava cancelado, ele morava num sobrado, né? Ele dizia assim para mim: minha mulher foi dormir no andar de baixo enquanto eu estava no andar de cima. Por quê? Porque prostituta não é aquelas que estão nos becos e nas esquinas apenas, mas são aquelas e aqueles que dependem se você está bem, se você vai trazer algum lucro, se o teu cartão de crédito está funcionando, se a tua conta bancária está no azul. Tem amigos prostitutos. Sendo franco e falando francamente com os irmãos, existem pessoas que nos abandonam porque já sugaram tudo aquilo que podiam sugar. Não presta mais, chute, não tem mais o que dar. E Paulo, ele está dizendo, nessa trajetória tem pessoas que vão te trair, tem pessoas que vão te abandonar. Não perca tempo e se aproxime de pessoas como Paulo. Imagine ser amigo de Paulo.
Imagine poder conversar com o Paulo, mesmo que numa prisão. Timóteo, não perca seu tempo com quem não vai acrescentar nada, mas que vai te trair. E para nós, não perca a sua vida. Valorize o tempo que Deus está te dando. Paulo também, ele nos ensina a não perdermos, não desperdiçarmos a vida longe de Deus. Porque ele diz assim, olha, no momento em que eu mais precisei, está no versículo 16, diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Quando ele compareceu ante o tribunal, nenhum irmão, nenhum obreiro, nenhum membro da igreja, ninguém apareceu. Mas ele continua. Versículo 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Porque no dia em que você estiver sozinho num cantinho escuro lá no teu quarto, e não tiver uma voz amiga que se aproxime e diga algo de bom para você, ainda assim, o Senhor, o que diz ali? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Quando parecer que você está destruído, quando ninguém ligar para você, quando ninguém mais se aproximar, quando você mandar mensagem e não te responderem, e pensarem que você está acabado, você pode sorrir e dizer, seu trouxa, o Senhor está comigo no cantinho escuro do meu quarto, o Senhor está comigo na cadeia cheia de ratos e baratas, o Senhor está comigo na masmorra onde eu tenho os pés, as mãos amarrados. Porque o Senhor nunca nos abandona. Paulo continua dizendo assim, versículo 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Sozinho dos homens, mas nunca sozinho em relação a Deus, que fecha a boca do leão. Sabe que nós temos aqui nesse texto as últimas palavras de Paulo, sabe? Uma vez eu fui visitar um irmão que estava com câncer já em estado avançado, estava em casa, no seu quarto. Ele estava bem consciente porque ele normalmente conversava com a família em alemão,
Quando ele me viu entrar, ele começou a falar em português. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, naquele momento final. E eu posso dizer que as últimas palavras que um homem diz em vida são extremamente importantes e revelam a sua relação com Deus. E as últimas palavras que Paulo fala aqui é que Deus sempre esteve do lado dele, o livrou da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Suas últimas palavras, seus últimos escritos, naqueles pergaminhos, talvez pudessem ser a descrição da cela, né? Ele poderia dizer: olha, aqui na minha cela tinha ratos, aqui na minha cela tinha baratas, o meu corpo estava doendo, e os soldados zombavam de mim, porque diziam: louco, você vai morrer, e você está aí ainda, firmado no seu Deus. Ele não falou nada disso. Ele focou em dizer que Deus é fiel e que me levará a salvo para o reino celestial. Depois de eu ter conseguido pregar a todos os gentios e de ter cumprido com altivez, com altaneiramente o meu ministério. Não desperdice a sua vida. Tem gente jogando a vida pela janela. O tempo passa rápido. O que passou já era. O tempo que você jogou na lata do lixo não volta. O tempo que você ficou desviado da igreja não volta. O tempo que você deixou de orar não volta. O tempo que você deixou de ler a Bíblia não volta. Mas hoje você pode dar início a uma nova caminhada. E se lá atrás tem coisas difíceis, olhe para frente, para Jesus, correndo a carreira que lhe está proposta. Que você possa no final dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque embora o tempo não volte, o Senhor sempre nos dá oportunidade para recomeçarmos, para acertarmos dessa vez. Paulo tinha pouco tempo, mas ele sabia que tinha muito ainda que realizar. Enquanto houvesse um sopro, uma respiração, ele estaria trabalhando ao Senhor. E nós também queremos declarar que enquanto vivermos, até o último segundo da nossa vida, queremos glorificar o Teu nome, andando contigo e cumprindo o Teu propósito. Nos abençoe para isso, nos encha do Espírito,
Para isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.